Vendi um fundo imobiliário com 247% de lucro. É isso mesmo. Sinceramente, eu nem gosto de fazer vendas no meu patrimônio, eu prefiro muito mais acumular, fazer novas compras, mas algumas situações específicas aconteceram com esse fundo que me levaram a fazer essa venda. Se você quiser saber qual foi esse fundo e quais os motivos que me levaram a fazer essa venda, já deixa teu like aqui embaixo e assiste esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Roda a vinheta. Opa, Rafael Sebre aqui do queroficarrico.com e nesse vídeo eu vou te explicar quais foram as razões que me levaram a vender um fundo imobiliário com lucro de mais de 247%. Não foi pelo lucro em si que ele teve, foram por outras razões que eu vou explicar a partir de agora. Antes eu preciso revelar qual é o fundo e falar um pouquinho mais sobre ele, tá? O fundo imobiliário em questão é o FLMA11, o Continental Square Faria Lima, e ele é um fundo do segmento de lajes corporativas, prédios comerciais para aluguel das salas comerciais. Ele é um fundo que só tem um único ativo, que é o Continental Square, que fica lá em São Paulo. E isso daí já era um ponto que já poderia servir como alerta. Um único ativo nunca é um investimento tão diversificado, tá? Então já era um ponto de atenção. Uma outra questão era o dividend yield. O dividend yield mais recente dele tinha sido de 0,26%, então em comparação a outros fundos, era um dividend yield muito baixo, mas tem razão para isso, tá? Eu vou explicar daqui a pouco. E o dividend yield nos últimos 12 meses foi de 3,02%, também um dividend yield baixo, um dividend yield abaixo da variação da taxa Selic, por exemplo. E aqui começam a aparecer os fatores de por que o dividend yield dele estava tão baixo. O valor do dividendo pago em relação ao preço do fundo. É que o preço do fundo estava muito acima do valor patrimonial. Ele sofreu uma valorização absurdamente forte nos últimos meses. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas em relação ao preço do fundo, pelo menos em relação ao preço que eu realizei a venda, ele já estava 2,02 maior do que o valor patrimonial. Em outras palavras, ele estava 102% maior do que o valor patrimonial, ou seja, o preço do fundo estava mais do que o dobro em relação ao valor patrimonial do fundo. Isso daí foi gerado por uma valorização muito forte nos últimos meses. Só para você ter uma ideia, eu vou deixando os gráficos aqui do lado para você ir acompanhando. Nos últimos 12 meses, ele teve uma variação superior a 140%. E o mais chocante ainda, nos últimos 30 dias, e eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de outubro, tá? Só para você se situar, 30 de outubro de 2019, que foi o dia que eu realizei a venda. Nos últimos 30 dias, ele teve uma valorização de quase 40%, de 39,63%, e só nos últimos 5 dias ele teve uma valorização de 23,25%. Algo totalmente fora do padrão. E o mais estranho é que eu fiz bastantes pesquisas antes de fazer essa venda e não vi nenhum fato novo. Pesquisei lá nos fatos relevantes, não tem nenhum fato, ele não estava para ser comprado, não estava para fazer uma nova aquisição, não consegui encontrar o motivo de uma valorização tão forte. E nem eu consegui, nem a própria B3, nem a própria Bolsa e a CVM. Tanto é que elas fizeram um questionamento oficial ao administrador do fundo. Então, no dia 24 de outubro de 2019, foi enviado ao administrador do fundo uma consulta da B3, que é a Bolsa Brasileira, junto com a CVM, que é o que eles chamam de solicitação de esclarecimento sobre oscilação atípica. Em outras palavras, a Bolsa foi lá e perguntou para o gestor do fundo: cara, o que é que está acontecendo para esse fundo estar subindo tão forte? Me explica. E aí o gestor do fundo, que é a BR Capital, não sei se esse nome Capital está em inglês ou não, mas enfim, que a BR Capital respondeu o seguinte: não há qualquer fato que seja do nosso conhecimento que possa justificar. Então o que aconteceu? Eu juntei uma oscilação absurdamente atípica, aparentemente sem explicação. Certamente alguém deve saber, mas eu não sei e não tem para que motivo eu ficar tentando adivinhar qual é. Juntei essa forte valorização, oscilação atípica. Algo sem explicação. Dividend yield já ficando bem baixo. Preço nas alturas. E um único ativo que ele tinha, então eu fiz, caramba, esse troço aqui tá com total cara de que não faz mais sentido ter ele no meu patrimônio. Talvez eu tenha feito a maior burrada do mundo, porque pode ser que ele venha a explodir lá na frente, mas a grande questão é que eu estou muito satisfeito com a minha decisão. Por quê?
porque isso me deu um baita retorno e me deixou muito mais tranquilo para investir em ativos que estão com condições muito mais atrativas do que o FLMA11. Então o resultado disso tudo foi que eu vendi as minhas 3.000 cotas que eu tinha desse fundo ao preço de R$ 5,87. R$ 5,87 por cota. E como eu tinha comprado, eu também vou colocar aqui para poder mostrar para você o e-mail de confirmação da compra, por R$ 1,69, R$ 1,69 lá em maio de 2015, isso me gerou um lucro de mais de 247%. Sempre lembrando que no caso dos fundos imobiliários, as vendas com lucro precisam ser recolhidas em imposto de renda. Eu preciso pagar imposto de renda. Diferente das ações, onde eu posso vender até 20 mil por mês e não pagar imposto de renda, eu tenho essa isenção. No caso dos fundos imobiliários, eu preciso pagar imposto de renda sobre o lucro e essa alíquota é de 20%, não é de 15% como no caso das ações, tá? Então é importante deixar isso bem claro porque não é da minha estratégia fazer venda de ativos. Eu gosto de me tornar sócio, me tornar cotista e assim permanecer enquanto o fundo for bom. Mas num caso específico em que as coisas começam a fugir do controle e ninguém tem muita explicação para isso, eu prefiro cair fora, tanto para o bom quanto para o ruim. Se acontece uma coisa muito ruim, alguma melequeira, a empresa ou o fundo se envolve com algum ato de corrupção, alguma coisa assim, eu prefiro cair fora mesmo que tenha uma queda forte. Assim como, quando está numa subida muito mais forte, totalmente fora do padrão da realidade, eu também acho que vale a pena sair. Então, eu termino esse vídeo deixando uma mensagem que talvez seja do seu interesse, tá? Eu já tinha comentado no vídeo anterior, mas no dia 18 de novembro, eu vou abrir as inscrições para o meu primeiro curso sobre renda variável, que ele vai se chamar Sociedade Milionária. Então a grande sacada, e eu vou deixar até aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você saber muito mais sobre a Sociedade Milionária, mas a grande sacada não é só em relação ao conteúdo que tem lá dentro, em relação às aulas, em relação ao meu jeito de falar que você conhece, mas a grande sacada é que nesse curso específico, eu vou toda semana liberar um novo conteúdo. Para quê? Porque eu sei que o mercado de investimento em ações, de renda variável, ele precisa de uma atualização constante. Então toda semana eu vou lançar conteúdo e serão muitas vezes conteúdos como esse, em que eu vou explicar por que eu fiz uma venda ou por que eu fiz uma nova compra. Quando eu fizer a nova compra de meus ativos, eu vou mostrar quais foram os ativos, tanto que eu comprei quanto que eu vendi, e mostrar por que eu estou fazendo aquilo. Para você entender a lógica por trás. Não é para você seguir aquilo como uma recomendação, seja de compra ou de venda, mas entender a lógica, ver se faz sentido para você. Se fizer, você pode adotar essa estratégia também. Se não, você pode seguir bola para frente. Mas serão conteúdos como esse que eu vou compartilhar com os alunos da Sociedade Milionária. Então, se você quiser saber muito mais sobre como vai funcionar esse curso, a Sociedade Milionária, só é você acessar sociedademilionaria.com ou clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Lembrando que lá no curso também eu vou explicar tudo sobre como deve ser feita essa declaração de imposto de renda. Muita gente tem dúvida de como fazer a declaração, emitir o carnê-leão, fazer o pagamento do imposto, enfim. Vou explicar isso tudo lá dentro do curso também. Então, se você já sabe que tem interesse numa solução como essa, clica no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo, acessa sociedademilionaria.com e descobre lá. Lê com calma a página, um texto bem curtinho para explicar como vai funcionar o curso, e no final dessa página vai ter um campinho para você informar o seu e-mail, caso você já tenha interesse no curso. Para quê? Para que você receba o link para inscrição no curso com 1 hora de antecedência e assim você fique na frente das pessoas que ainda não estão tão comprometidas quanto você, porque de repente se as inscrições acabarem numa velocidade muito rápida, talvez outras pessoas fiquem sem as vagas, tá? Então aqui embaixo, mais uma vez, na descrição do vídeo ou em sociedademilionaria.com, você vai saber tudo sobre o curso. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!